Olá, estamos aqui de novo com o nosso Deixa que eu pergunto. Você que está acompanhando aqui a nossa programação, assiste os nossos vídeos, está conectado com a gente pelo YouTube. Eu quero te pedir para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e encaminhar para quem você sabe que tem histórico de câncer de mama na família. Quando um câncer é descoberto na fase inicial, a chance de cura vai a 95%, pode chegar a 95%. Esse é um fator determinante entre a vida e a morte. A morte física daquela pessoa doente e a morte espiritual da família que fica dolorida, castigada e nunca mais recupera a alegria depois de perder um ente querido para o câncer. A gente precisa tratar desse assunto, é um assunto árido, é um assunto difícil, mas é um assunto inevitável. E para isso nós estamos conversando mais uma vez com o Dr. Gerson Mourão, que é diretor-presidente da Fundação SECOM, lidera uma proposta de fazer um centro diagnóstico, ele que é ginecologista, é mastologista, é uma pessoa que enfrenta isso no consultório, passou a vida inteira cuidando de mulheres com câncer ou evitando que essas mulheres tenham câncer, fazendo a prevenção, e hoje a gente vai falar sobre o centro diagnóstico da Fundação SECOM. Obrigada por ter vindo mais uma vez, doutor Gerson. Márcia, primeiro, obrigado por você ter permitido que a gente trouxesse ao seu programa, assim, pela primeira vez, a gente debater um tema da mais alta importância para o câncer, que vai ser o modificador da história do câncer no mundo inteiro, que é um centro diagnóstico. Eu estive na Fundação SECOM, eu fui lá, né, para conversar com o senhor e vi aquela movimentação toda. A Fundação SECOM guarda um mundo. Sem dúvida. A gente vai andando pelos corredores, vê pessoas, homens e mulheres de todas as idades, sendo cuidado, sendo tratado, e é um mundo que tem ali. E gente que teve o câncer descoberto no início, teve o câncer descoberto com atraso. Qual é a importância de se ter um centro diagnóstico para, junto com o que hoje a Fundação SECOM representa, prevenir e salvar vidas? Primeira coisa que a gente tem que entender, eu vou contextualizar a tua pergunta, porque é assim, por que o centro diagnóstico? Né? Porque existem duas premissas, uma verdadeira e outra falsa. Qual é a premissa verdadeira? Todos nós conhecemos. Qualquer câncer, se você descobrir no início, tem cura. Você acabou de falar aqui no início do programa. Então, olha a importância de um centro diagnóstico. Primeiro, aí a segunda é falsa, a segunda premissa que eu vou mostrar é assim: se o câncer nasce da noite para o dia, então ele não tem diagnóstico precoce. Acabou. Essa premissa é falsa. Porque ele não nasce da noite para o dia. Porque ele não nasce da noite para o dia. Eu mostrei uma vez aqui um desenho onde eu colocava como é que o câncer evoluía. Ou seja, o câncer vem ser a ponta do iceberg. Ele passa quase 8 anos no teu corpo e no momento que você palpa, ele se manifesta. Sim, aqui é o BRCA. Tá, olha só. Isso, a mamografia, quando você palpa o nódulo, 1 centímetro, você palpa o nódulo, olha, ele já tem aí 10 anos de existência. Olha só, 1 centímetro já tem 10 anos de existência. Olha o tempo que ele ficou escondido. Agora, Márcia, tem um detalhe aqui muito interessante. Por isso é que você diz assim, o câncer não espera. Ele espera e muito. Agora, a partir de 1 centímetro, ele não espera mais. A partir de 1 centímetro, pode reparar que a pessoa morre 3 anos depois, se nada for feito. Então, se nada for feito. Então, essa é a história do câncer. Ele fica como se fosse a ponta do iceberg, escondido, e aí, quando você palpa, ele já existe bastante tempo escondido ali, e a partir daquele momento ele cresce rapidamente. Mas como é que ele fica escondido ali durante 10 anos, doutor Gerson? No meu caso, que descobri um nódulo ali com 1,5 centímetros, 2 centímetros. O teu foi diferente. O teu, você fazia a mamografia todos os anos e o ultrassom. Sim. Né? Então, você que faz a mamografia e o ultrassom, você está justamente nesse grupo aqui, em que a chance de ser descoberto ele maior do que 2 centímetros é nula. A mamografia te permitiu que você descobrisse um câncer praticamente curável. O seu estadiamento é 1. Ou seja, início. E um detalhe, foi na mamografia que se fechou isso muito foi. bem. Entendeu? Quais são os estadiamentos de 1 a 4? O estadiamento é assim, de 1 a 4. Então, o 1 é 100%.
E o 4, só 15% que você consegue. O salvar, 4, dificilmente essa pessoa escapa. É muito difícil. E é interessante porque a pessoa precisa entender que mesmo com toda a quimioterapia que hoje existe, quando você olha o mundo, você vai se assustar. Por quê? Porque metade das pessoas afetadas pelo câncer estão morrendo. Independente dos avanços da quimioterapia. E essas pessoas que hoje morrem, é característica do tumor ou porque demorou o diagnóstico? Vamos lá. Me explique isso aí. Vamos lá. Nós temos, por exemplo, eu vou falar sobre mama. Nós temos uma coisa que a gente chama câncer de intervalo. Câncer de intervalo é você fez uma mamografia esse ano, você fez outra no ano seguinte, entre um ano e outro, por isso que é de intervalo, surge um câncer. Este câncer, ele foge todas as características do normal. É uma exceção. Pronto, é uma exceção. Só que ele é extremamente agressivo, seria um triplo negativo. Você não tinha nada, ele eclode, ele foge à regra. Tá? Então, isso aqui é uma exceção. Então, tem um tumor que cresce muito rápido, e aí você tem uma certa agressividade. E tem um outro, que é aquele que você descobre tardiamente. Que ele está ali há muito tempo. Há muito tempo, a pessoa não ligou para aquilo, ou não teve acesso a um centro diagnóstico para fazer essa biópsia, e ele foi crescendo e aí chegou nesse ponto. A gente está com esse quadro, e eu quero mais uma vez reiterar e falar do BRCA. Para quem está acompanhando agora, está assistindo a gente agora, o que é o BRCA? Vamos lá. 95% dos cânceres, eles surgem ao acaso numa pessoa. Sabe? Surge ao acaso. 5% é o câncer da Angelina Jolie, que é representado pelo BRCA. Então, o BRCA, o que foi? A Angelina Jolie tinha uma parenta com câncer de mama, outra de câncer de ovário, não sei. Ela tinha uma história que levou o médico, qualquer médico, saber que com uma história daquela, ela precisava fazer o exame. Não é qualquer pessoa que vai fazer. Então, é um grupo seleto de pessoas. Ela fez, deu positivo. Então, ela, antes de ter o câncer, ela tirou as duas mamas, né? Tirou, a gente chama de adenomastectomia. Tira a mama, fica igual um ovo estalado, e aí deixa o bico do peito, deixa tudo, e bota uma prótese. Sim. E retirou os ovários também. Também retirou os ovários por causa do risco. Entendeu? Então, o BRCA, ele consegue me trazer um diagnóstico extremamente precoce. De precisão. Não é nem diagnóstico. A pessoa nem tem a doença, é só a potencialidade. Exatamente. Ele é algo, pela primeira vez, a gente pode dizer, algo preventivo. A pessoa não teve o câncer e ela tirou a mama. Entendeu a história? Não passou pelo câncer. Mas eu posso te fazer você entender, e a população que está nos assistindo também. Qual é o risco de uma mulher normal ter um câncer de mama se ela viver até 85 anos de idade? 12%. Qual é o risco de uma mulher como Angelina Jolie, que teve o BRCA positivo, ter um câncer, se viver até os 85? Mais de 80%. Ou seja, é certo que ela vai ter o câncer. Entendeu o que eu estou te falando? Então, por isso que a gente chama isso de diagnóstico de precisão. Diagnóstico de precisão. De precisão mesmo. Aí, o senhor costuma dizer que o câncer é como se fosse a ponta de um iceberg. Isso. É essa história que o senhor está contando aqui para mim. Ele vem crescendo há anos. Ele vem crescendo há anos aí, olha, viu? 1, 2, 3... E depois que ele chega no tamanho de 1 centímetro, ali que ele faz igual um balão, ele eclode. É muito rápido. Muito rápido. É por isso que a pessoa diz, depois que eu fiz a biópsia, ele cresceu. Não é. É um crescimento dele. Aí, que ele já é agressivo, né? Aí, nessa hora, as pessoas estão certas quando dizem assim, o câncer não espera. O senhor tem quantos anos de mastologista? 40. Nesse seu tempo todo de mastologista, o senhor tem observado um comportamento diferente do câncer de mama? Ele tem aparecido em mulheres mais jovens? Sem dúvida. Tem. E a que se atribui isso? Já existe um estudo? Não, já existem coisas mais ou menos assim. As mulheres estão tendo mais acesso às mamografias, as pessoas já estão conseguindo selecionar quem ela deve fazer, por exemplo, uma ressonância magnética. Uma outra coisa, o comportamento das mulheres mudaram nesses últimos anos. Existe um livro chamado A Mente e o Câncer, um livro italiano, em que ele fala que hoje as mulheres estão submetidas a 60 mil estímulos do que elas não eram no passado. O que mostra também uma relação com esse fator de estresse que a mulher vive nos seus dias. Tem um fator preponderante em relação ao câncer. E essa
todo mundo fala muito sobre a vida moderna e discute sobre essa situação de prevenção, a situação do fator estressante, não só de alimentação, de exercício físico, mas de manter uma mente. Isso já existe comprovação, eu já ouvi isso várias vezes, mas eu sempre pergunto, né? Comprovação real de que o estresse, o nível de cortisol, ele colabora para o surgimento do câncer? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Em Istambul, nós tivemos um encontro, foi um congresso. Foi pela primeira vez que eu vi uma mesa para discutir esse assunto. Então, as coisas estão começando a ganhar volume para mostrar que tem, sem dúvida alguma, relação com Tem isso. relação. Tem, sim. Como é que foi que surgiu essa ideia do centro de diagnóstico? E eu quero saber se já foi testada em casos de câncer de mama e se já existe uma publicação a caminho. Existe essa publicação a caminho? Como é que está acontecendo isso? Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, o centro diagnóstico, ele nasce de uma ideia de que, primeiro, as pessoas entram dentro da Fundação SECOM, 70% delas, os cânceres são avançados. Então, o que é que aconteceu? A falha não é nossa. A falha está lá fora, onde não está sendo feito esse diagnóstico. Então, porque quem chega na Fundação SECOM, ele já chega com o encaminhamento do câncer. Ele já chega para morrer, casos avançados. O que é que nós fizemos quando nós assumimos? Nós tiramos as biópsias de dentro do SECOM. Historicamente, o primeiro exemplo que nós temos é da mama. A mama, uma mulher gastava 14 meses, quando ela palpava o nódulo, para ela poder ser tratada. Hoje, nós já vamos publicar na revista de mastologia, ela está gastando no máximo 4 meses. Então, nós diminuímos isso em 10 meses. É muito. E isso porque nós tiramos a biópsia de dentro da Fundação SECOM. E quando você sente o nódulo no toque, esse nódulo já está ali com 1 centímetro. Já está ali com 1 centímetro, pelo menos. Pelo menos. Porque você não sente um nódulo de 1 milímetro na palpação. Não sente. Aí é a mamografia, entendeu? Então, em 4 meses, dá para salvar muita mulher. Dá, sim. Com esse resultado antecipado da biópsia. Isso que eu estou falando da mama, nós já estamos conseguindo, sabe o quê? Preservar mais mama do que nós preservávamos no passado. Hoje nós estamos preservando a mama em torno de 40%. Para você ver, antes os tumores chegavam muito grandes, você não tinha muito o que fazer. Agora não. E por que quando o senhor assumiu lá em 2019, o senhor suspendeu as biópsias? Eu suspendi a biópsia. Márcia, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, por que nós suspendemos as biópsias do SECOM? Isso gerou uma polêmica grande dentro do Estado, confusão e tal e tal. Nós assumimos em 2019, nós tínhamos 2.700 biópsias de 2012 a 2017 que não tinham sido feitas, estavam paradas dentro da Fundação SECOM, um absurdo. Aí você vira assim, mas você não tinha gente, um patologista que decidiu, você não tinha? Eu vou te responder agora uma coisa que a população e alguns colegas precisam também entender. Nós temos apenas dentro de Manaus, que talvez 3% dos patologistas do Brasil estão dentro do nosso estado. Então, primeiro, você não tem patologista suficiente para fazer essas coisas. Então, isso foi uma outra questão também que nós levantamos. A outra coisa, em 2019 surgiu a lei dos 30 dias. Não é a dos 60, 60 já existe. A dos 30 dias. O que é isso? Mulher palpou um nódulo, por exemplo, ela tem 30 dias para ser dado o diagnóstico. Ora, como é que nós vamos dar em 30 dias o diagnóstico? Então, essa foi a lei que me ajudou eu tirar a biópsia dentro do SECOM. Nessa época, o secretário de Saúde era o Marcelo Campelos, e eu mostrei a proposta para ele. Marcelo, não tem condições de a gente fazer isso aqui. Nós tiramos e ela está sendo feita no Delfina, né? A prefeitura faz a biópsia, manda para o Delfina, tem o diagnóstico, manda para o SECOM. Entendeu? Então, isso foi uma outra questão. E é um outro motivo. Como é que você vai ficar fazendo biópsia dentro de um hospital que nós só temos 50 leitos para operar os casos avançados que não foram diagnosticados precocemente? Como é que você vai fazer isso? E a última, a mais importante, é você saber que o processo histórico do SUS diz o seguinte: existe uma hierarquização. Ou seja, no atendimento primário, você vai rastrear um câncer. No secundário, você vai fazer a biópsia. E no terciário, que somos nós vamos tratar. Como é que
um hospital terciário vai ter que fazer biópsia e rastrear E fazer diagnóstico. e fazer e tudo diagnóstico, mais. então essa Tem que separar essa tem que função. separar. E nós separamos. Porque vai ter uma hora que você vai misturar tudo, Pois aí é. tudo vai ser urgente. Pois É é. urgente chegar o remédio da quimioterapia, é urgente tudo. ver a máquina de radioterapia se está funcionando, se está tudo certo, é urgente fazer a biópsia. Exatamente. E não tem pessoal. Porque quando a gente fala dos patologistas da Fundação Secom, eles são funcionários públicos? São funcionários públicos, mas eu estou falando da cidade toda. Imagina. Nós só temos 3% de tudo que existe no Imagina, Brasil. aí na Fundação Secom são funcionários, São servidores. são servidores que São. precisam de férias, Isso. que têm direito, eles fizeram Isso. concurso público, eles têm Isso. direito a licença As por férias, doença. licença por Então, É. não existe, não tem como você Não conciliar tudo isso. Não tem. Como é que se vai, qual é a ideia de se fazer esse centro diagnóstico? Ali mesmo no Secom ou em outro Não, endereço? aí é que é a história. Não pode ser feito no Secom, esse centro de diagnóstico. Estou falando do lado de fora, Do lado ali, de como é o fora, é. Sepcolu, porque o Sepcolu Exatamente, ele está do lado de fora. Então, ele não é nem igual ao Sepcolo, ele é fora do Secom, não compete a gente. Entendeu? Não compete a gente fazer biópsia. Ah, sim. Então, vai eu tirar saí completamente dos muros do dessa. Secom para a gente resolver isso aí. Então, Entendi. qual é a proposta? A proposta é que você tem esse centro onde ele é triado pela prefeitura, e aí qualquer suspeita de câncer eles mandam para esse centro. Nesse centro é feita a biópsia. Deu câncer, eu vou dar mais um passo. Uhum. Eu não quero que a pessoa com diagnóstico de câncer vá para o Secom. Por quê? Porque ela vai chegar no Secom e aí nós ainda vamos ter que pedir uma série de exames. Então eu já quero que no centro diagnóstico ela já seja o que a gente chama de estadiada. Ela já não tem o estadiamento, 1, 2, 3. Sim, ela vai vai ser vir com estadiada. a mamografia, a Exatamente. ressonância, vai ser feito Tudo. o imunistoquímico. Aí ela vem, ela descobre cedo e chega cedo no Secom. Agora, imagine o impacto na vida dessas pessoas, que é o mais importante, preservar a mama, preservar a vida e uma economia histórica que tem que ser mostrada para o país todo, como o Sepcolo foi mostrado agora. O Sepcolo é um exemplo. Quer dizer, Foi imagina. uma luta. Me lembro da doutora Mônica Deus batendo o na livre. mesa, agoniada, angustiada, porque entregaram Exatamente. a obra do Sepcolo e não tinha pessoa para trabalhar lá. Exatamente, Como é que pode? E para você ter uma ideia, Márcio, eu vou falar do Sepcolo também, porque ele, imagina quanto custa uma cirurgia preventiva, que é a conização, quando você compara com radioterapia, quimioterapia, Nossa, Deus o cirurgia, livre. enfim. Não, e as sequelas disso tudo, né? Isso, Porque quando eu estava exatamente, fazendo é. tratamento de câncer de mama, eu via lá a mulher, eu estou tendo que fazer, nossa, ela me deu o nome lá de uma coisa que você precisa fazer lá no canal, não é a conização, é tipo uma radioterapia no canal. Não é. As vaginal. pessoas com câncer de colo, elas fazem a radioterapia, elas têm uma retite. Ela começa a sangrar pelo reto, é internada, passa a transfusão, faz não sei o quê. Fecha o canal vaginal. Aí é uma nós somos o luta. primeiro hospital a ter o plasma de argônio. O que é que faz? Você chega lá com argônio, para o sangramento dela, acabou tudo. Nossa, gente, é uma... E isso veio de uma emenda também. Agora, doutor Gerson, por que o câncer só cresce? A previsão em 2022, em 2022 a gente teve 20 milhões, no mundo todo, até 2040 vão ser 30 milhões. Por que tem isso Exatamente. tudo? Por que tá É só a aumentando? questão de diagnóstico? Não é só questão de Por diagnóstico. que eu digo isso? Só para explicar para quem está Tá. em casa. Porque antigamente a gente tinha meio que um número que configurava uma demanda reprimida. Uhum. Eu tinha 10 mil, porque foi quem teve acesso, 10 mil, dando exemplo, tá, gente? Foi quem teve acesso à mamografia, à ressonância e tal. Mas tinha um monte de mulheres que não tiveram acesso, que não tinham diagnóstico, morriam sem o diagnóstico de câncer verdade. e não compunha aqui uma estatística para tomar providências, como, por exemplo, fazer centro diagnóstico, ver quimioterapia, fazer a previsão orçamentária Exatamente. para tratar esse câncer. Você falou uma coisa certa. No Brasil, em 2008, 10% da população brasileira tinha acesso à mamografia. Um exame que cura se você for descoberto no início daquela coisa que a gente falou. Então, só 10%. O que a Organização Mundial da Saúde diz? Que 70% da população tem que ter acesso a isso. Entendeu? Uhum. Então, para você ver o quanto esses dados são importantes. Agora, respondendo a tua pergunta, por que o câncer está aumentando? Se você me disser assim, Gerson, eu quero que tu escolha um elemento só e que você diga que esse elemento é um fator de risco.
O maior fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama, que não seja o BRCA, tá? É outra coisa. Que é esse esporádico que a pessoa tem. Qual é o principal fator de risco? O envelhecimento da população. Você repara que na época do Império Romano, a idade média era de 25 anos. 25. Cristo morreu com 33, já era um ancião. É. Hoje, quando você chega no século XXI, a idade que nós conseguimos é 70 anos. Portanto, pode reparar, câncer na época do Império Romano, pouquinho. Não é que não existisse. Porque o câncer, por exemplo, de mama, ele já existia há 3.000 anos antes de Cristo. E, por sinal, o primeiro diagnóstico foi dado num homem, há 3.000 anos antes de Cristo. Olha a história. É mesmo? É. Porque o homem também pode ter câncer de mama, porque tem exatamente, tecido mamário. Exatamente. Então, era um pouquinho e ele fez isso. E relacionado justamente à longevidade. Agora, fora da longevidade, a gente tem que entender a mudança de comportamento. Por exemplo, alimentação, né, é um dos grandes fatores hoje que são discutidos. Né? Quanto mais você se afasta do natural, maior a chance de você... Né? Falta Isso de exercício. É unanimidade, né, Exatamente. doutor Jéssica? A gente já conversou aqui com o doutor Fuzita, que é oncologista, Isso. e ele fala, ele bate muito nisso, nessa questão do quanto mais natural. Exatamente. Porque ele diz todos os enlatados, ensacados, Isso. com condimento, com artificial e tudo, está na prateleira do cigarro, Isso. quando se fala em fator Exatamente. de risco para o câncer de mama. Exatamente, é isso mesmo. Então, é exercício físico e... Sem dúvida alguma. Não manter ganhar o peso, sabe? O peso é um fator de risco, sabe? Principalmente para o câncer de chega mama, a se né? equiparar, dependendo da quantidade de peso que você tem, a uma reposição hormonal. O perigo de uma reposição. É mesmo, doutor Jéssica, tudo isso. Tudo isso é o ganho de peso. Então, por mais que a mulher esteja lá fazendo uso de hormonioterapia, anastrozol, tamoxifeno e... Não. Isso não tem nada a ver. Não, fazendo esse uso, se ela engordar, pode trazer risco, pode também ser. Não, é isso que eu estou querendo dizer. Pode. Porque olha só. o anastrozol, tamoxifeno, ele evita que você tenha Exatamente, hormônio para poder mesmo, alimentar o tumor. Esse Mas se você engorda... Esse hormônio que eu estou falando é o hormônio que a mulher que não tem câncer repõe. Sim. Então, ele tem um risco semelhante à mulher que é gorda. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, você puxou um assunto muito interessante. Mesmo você teve um câncer, está tratando, e você engorda, à medida que você engorda, ele vai atrás de você. Aumenta a possibilidade de recidiva, né? De recidiva, que a gente está conversando aqui sobre o meu caso. Por quê? Porque o tecido adiposo, ele produz estrogênio. Sem dúvida. E outra coisa é o fator da imunidade da pessoa. Vai baixando, né? Ele vai quebrando a pessoa. Ai, a minha imunidade é um terror, meu Deus. Eu estou na luta para poder aumentar a minha imunidade. O senhor afirma que metade dos casos fatais acontece porque a doença é diagnosticada em estado avançado. O que é um estado avançado da doença? Sem dúvida alguma, Márcia, se a gente olhar, foi aquilo que você acabou de falar aí. No mundo inteiro, nós temos hoje um diagnóstico, 20 milhões de pessoas afetadas. Desses 20 milhões, metade estão morrendo por causa do câncer. E por que eles estão morrendo? Porque os casos são avançados. O que são casos avançados? Aquele estadiamento que a gente falou, 1, 2, 3, 4. É isso que vai definir a vida ou a morte da pessoa. Ou seja, ter a metástase no momento que você vai fazer o tratamento ou não ter. E, lógico, quanto mais você tiver a chance de ter essa metástase visível... E contida, né? Menor a possibilidade de você sobreviver. Então, por exemplo... Vamos lá, explica aí para mim. Vou te explicar. Você estava no estadiamento 1, a chance de ter metástase é praticamente nula, tá? Vamos dizer, então você não tem. Aí vem para o estadiamento 2, essa chance de você ter metástase aumenta, mas você fez os exames e ele não apareceu. Porque nesses exames normais, nós não temos um exame para detectar essa metástase. Agora, no momento em que ela se torna visível, estadiamento 3, por exemplo, ela é visível, aí sim, o teu risco de... Essa metástase, a gente está falando também da metástase no linfonodo, é considerado também um estadiamento? Também é. Por exemplo, uma pessoa que tem o câncer só na mama, ele tem um prognóstico. Quando ele vai para a axila, o prognóstico piora. É outro. Mas conteve, tirou a mama, tirou o linfonodo que estava com metástase, comprometido. Ainda o prognóstico é ruim? Sim, porque o que acontece? Quando o tumor está só na mama, com certeza ele é o estadiamento 1. Quando ele vai para a axila, já muda o estadiamento dele. Então, por isso... Ele automaticamente vai para 3? Exatamente. Não, para 3 não. Para 2. Ele vai para 2. Dependendo do tamanho dele na mama. E o estadiamento 3 é qual?
O estadiamento 3 é um tumor acima de 5 centímetros, porque normalmente é assim. Tem Um tumor, esses tamanhos, um né? tumor. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa, já que você está perguntando isso. Vai já entender. É isso aqui, ó. Olha só. Olha aí, o tamanho do tumor. Se tu tens um tumor... Aí o pessoal vai me perguntar, manda para mim para eu poder mandar ele para eu mando já, só para a pessoa ver. Entendeu? Para a pessoa poder ter a olha noção. Aqui. Qual é o tamanho do tumor? Se ele é até 2 centímetros, ele é um T1. Se ele não tem axila comprometida, ele é estadiamento 1A. Se ele não tem axila comprometida. Olha a diferença. Agora, se ele tem ela comprometida, aí já muda. Vai para 2. E aí, conforme isso vai aumentando, o tamanho, né? Mande para mim agora, por favor, que daí eu vou encaminhar para ver se a Alessandro consegue colocar ainda nessa nossa entrevista. Porque é muito interessante hoje. A pessoa entender isso aqui, viu? Agora, mas como é que eu faço para enviar isso? Vamos lá. Vem cá, Brenda, pega aqui. Eu não estou conseguindo. Pera, isso aqui... não, eu posso mandar ele. O senhor está no WhatsApp não, aí, não? Eu vou mandar daqui. A gente tem que resolver isso, gente. Muita calma nessa hora. Vê se dá para encaminhar para a gente botar aqui só para a pessoa entender. Pode? Vem. O Clóvis está passando aqui na tela. Deixa eu ver. Não, é isso aqui que eu quero, olha. Ou então uma foto. Não mandei problema, se quiser deixar, aqui, deixa, Alessandro. Porque aqui os bastidores da... Pode, deixa que eu pergunto. Tira um print, manda para mim, que a gente coloca. Tá, manda por airdrop, pronto. O Clóvis é o nosso mídias, para quem não conhece. Porque é interessante a pessoa conhecer isso. Tem que saber para poder ficar... Não quero que corte, tá, Alessandro? Não vai cortar. Nós não vamos cortar. Deixa assim. Exatamente. Porque eu adoro o bastidor. Vai aí que daqui a pouco a gente coloca aqui. Mesmo com todo o avanço da quimioterapia, o senhor diz que nem toda alquimia funciona. Exatamente. O doutor Gerson são 40 anos de mastologista, né? Ele tem as frases dele que tem aquele poder da história. O poder histórico. Exatamente. Olha só. Na verdade, quando eu digo que metade da população morre mesmo com toda a alquimia, ou seja, com toda a quimioterapia, com todo o hormônio, significa o seguinte, que o tumor, quando ele avança, nós não temos ainda a chance de curar essa pessoa. Nossa Senhora. E, doutor Gerson, ai, meu Deus, isso é uma... A gente, quando eu estava fazendo tratamento do câncer de mama, eu vi umas amigas, né? Umas conhecidas, mas eu sempre digo agora que todas são minhas oncofriends. Isso. E uma delas morreu, assim, com 45 anos, mas o diagnóstico do câncer dela foi muito, muito cedo, então isso demonstra mais ainda a agressividade. Acho que ela teve um diagnóstico com 39 anos, ficou... Isso. 15 anos fazendo o tratamento para conter os tumores, né? E infelizmente morreu no ano que eu estava fazendo tratamento de câncer de mama. E isso me deixou tão abalada. Eu falava com o Dr. Gerson, eu estava tão abalada quando eu recebi a notícia do Dr. Gerson, do nada, parecia que ele adivinhava. Ele me mandava uma mensagem na hora que ele ia caminhar com a Lola, eu lá angustiada, ninguém sabia, só quem sabia era o meu marido. E ele mandava uma mensagem para mim dizendo assim, acalme sua alma. Quando ele mandava essa mensagem, eu estava me preparando para sair para a academia, porque eu mantive a minha rotina normal. Acalme sua alma. Aí eu sentei no sofá nesse dia, doutor Gerson. Eu chorei. Eu falei, meu Deus, vai dar tudo certo, vai dar tudo... E eu ansiosa com o doutor disse, você está aqui, ó. Aí o doutor Gerson pegava esse coisa aqui mostrava. Você está aqui, ó. A sua possibilidade de cura é essa. Mas parecia que eu não entendia. Sabe? Eu não entendia, porque a gente pensa que o câncer ele é tão estigmatizado que quando a gente quer falar de coisas negativas, isso é o câncer da sociedade, a corrupção é o câncer da sociedade, não sei o que, tudo é ruim, né? Tudo é péssimo. Ali é T1, T2, T não sei o quê. Eu vou começar, eu vou esquecer isso aqui, porque isso aqui nem câncer é. O TIS é um tumor in situ, que a gente chama, não é câncer. É um câncer, mas que não é, ele não mata essa pessoa com toda certeza, nem câncer ele diz assim. O T1 significa o seguinte, é um tumor até 2 centímetros. O T2 é quando ele vai de 2 até 5. E o T3 é quando ele é maior do que 5. E o T4 é quando ele está pegando a pele ou pega parte do... Pega o bico. Isso, exatamente. Tal, né? Então ele grudou já na pele. A ideia que a pessoa tem que ter é o seguinte, por exemplo, eu vou citar o teu caso. Tá. Você era um T1. T1. Tinha axila negativa. Isso aqui, esse N é de quê? De axila. Ah, tá. Negativa.
e você não N0. tinha metástase. M0. M0. Ok. Então, o teu, é porque não deu para mostrar aqui. Mas o E teu, aí a gente tinha ainda, o que que é G1, G2, G3? é o tipo de grau dele. Era um grau 2, você tinha o receptor de estrógeno positivo, e tal, entendeu? E o receptor de progesterona positivo. Ou seja, o teu tumor, ele era, do ponto de vista anatômico, que é isso, Uhum. e do ponto de vista funcional, vamos dizer assim, biológico, Sim, ele não era tão agressivo. Ele não era agressivo. certo. Então, o teu estadiamento aqui, pegando esse, era um A. Pegando esse aqui Diminui também, isso aqui, Alessandro. é um Diminui A um pouco também, isso aqui. entendeu? Entendi. Então, o teu estadiamento é um estadiamento extremamente favorável. E você Entendi. deve isso à mamografia. Exatamente. E aí, por que que nem toda alquimia funciona? Porque, é assim, todos os tumores, eles têm um período onde você pode ainda intervir. Mas quando ele já cresceu demais, a quimioterapia não consegue deter. Porque se ela conseguisse deter, como é que metade da população do Ia mundo morrer. está morrendo? Por isso que eu estou falando, nem toda alquimia, né? Estou generalizando tudo. Então, Entendeu? a quimioterapia, apesar de... Agora, isso é um mistério, né, doutor? É. Eu não sei se isso é mistério. Não, Para não, mim é um mas, mistério. não, peraí. Fala, então diz. Para mim é um mistério, porque se essa quimioterapia ela funciona para um tumor pequeno e vai tirar, hipoteticamente, de mim todas as células cancerígenas, porque quando eu fiz a quimioterapia, eu fiz 6 ciclos de quimioterapia, eu já tinha tirado o tumor, linfonodo negativo, como o doutor Gerson disse e tudo mais. Eu estou fazendo a quimioterapia de forma profiláctica, é isso? Ou não? Eu tenho célula cancerígena... Ah, você chegou onde eu queria. Pronto. Então, vamos lá. Então, Então, diga para mim. O que acontece? O tumor nasce... Tinha, porque eu já fiz, eu já não tenho mais. O tumor nasce na mama e ele cai na corrente sanguínea e ele está passeando pelo teu corpo. Isso aí é certo. É certo. Saiu do in situ. Saiu do in situ, ele é um invasor, então, teoricamente, ele está rondando. Então, lógico que a quantidade de células do estadiamento 1 que está rondando no teu corpo é infinitamente menor do que uma que é no estadiamento 3, por exemplo. Então, assim, a quantidade de células é que comanda o resultado da quimio. Por isso é que no teu caso, a gente pode falar de cura, porque a quantidade que poderia estar circulando foi destruída. Entendeu? Entendi. Então, conforme vai aumentando o maior, número ele do vai tumor, soltando filhote, que são as e ele metástases. vai se soltando e vai soltando. grudando em outros órgãos. Então, quando tu faz Quanto lá... mais ele aumenta, ele vai se tornando cada vez mais agressivo. Entendeu? Mais e mais agressivo. Uma ameba. É uma coisa horrorosa. Como é que seria o centro de diagnóstico? Então, o centro de diagnóstico é exatamente isso aí. E a gente tem um centro fora do SECOM, onde ele vai ser triado pela prefeitura, eu diria assim, que é lá que tem que ser triado, vai ser encaminhado para esse centro, é feita a biópsia, e aí eu vou querer também que faça o estadiamento dele, que isso é que é o ideal, para ele não perder, a pessoa não perder mais tempo, porque senão faz o diagnóstico. Daqui que faça o estadiamento, aquilo para saber se está no 1, 2, 3 ou 4, aquilo que eu mostrei, você vai perder tempo. Eu não quero que perca tempo. Aí nessa hora eu digo, o tempo é vital aí. Faz o diagnóstico e já sai estadiado de lá para a gente tomar conduta na Fundação SECOM. Esse é o nosso sonho. Essa é uma luta que eu diria assim, uma luta ética, médica e espiritual que eu estou nessa coisa. Eu vou às últimas consequências para que esse projeto ele de verdade aconteça. Acontece. O doutor Gerson, quando eu fui lá com ele, que teve o resultado e tudo, ele falou assim, a gente não pode errar. Quem tem câncer só tem uma chance. Você sabe que isso é uma frase histórica de um livro até que eu li há muito tempo atrás. Ele diz assim, o câncer, você só tem uma chance. É a primeira. É a primeira. Porque se você errar nesse momento... Aí você vai... Aí vai piorando, vai piorando e vai... Quantos casos tem de pessoas que procuram um profissional que não é mastologista e a doença está avançando e o colega achando que é uma inflamação, que não é um câncer, porque ele não palpou. Então, tem uma série de... Quando a pessoa nos procura, o câncer já está... É uma condutazinha assim, muda. Muda entendeu? Tudo e muda o estadiamento. Estadiamento, exatamente. Né? O senhor já afirmou ter um conflito ético, médico e espiritual, porque conhece o caminho e sabe aonde o senhor quer chegar com essa luta. Isso. Por que esse conflito? Eu tenho esse conflito porque eu estou indo contra, eu estou remando contra a maré. Né? Eu sei que muitas pessoas não estão concordando com esse movimento
E eu, com certeza, eu vou buscar apoio político aonde for preciso para que esse projeto aconteça. Quem está, nesse momento, muito envolvido, porque eu tive na Assembleia, foi o deputado Pérez, que fez um documento, enviou para o governador aceitou o centro diagnóstico, e aí nós vamos fazer um estudo piloto, que a gente chama, provavelmente vai ser dentro do Delfina, porque lá tem todos os equipamentos. Então, o ideal que fosse feito nesse local. E, a partir daí, se cria um centro desse ou não. O Delfina está subutilizado? Como é que está a situação? O Delfina ele foi Olha, construído para ser um grande centro de atendimento, de diagnóstico, e aí, na época da inauguração dele, foi quando desencadeou a Covid, se eu não me engano, foi lá em 2020. Isso mesmo, E aí o Delfina, por ser novo e tudo mais, ele acabou virando o centro de primeiro atendimento para quem estava com suspeita de Covid. Sim. Né? E aí ali ele já estava equipado para tudo isso. Depois que passou o momento da Covid, nós estamos em 2025, ele já está funcionando na sua plenitude? Não, ele está funcionando na plenitude dele. Tanto é verdade que muitos diagnósticos são feitos lá, diagnóstico de pulmão, diagnóstico de reto. Então, a ideia que nós estamos tentando colocar é que isso tem estrutura para isso. Ali, pronto. né? Aí você não precisa estar gastando com novos equipamentos, criar uma estrutura ali, porque você já tem aquilo ali. É só colocar ali, fazer funcionar. A mulher, então, chega com a suspeita lá na unidade básica de saúde, o médico que está ali atendendo na unidade básica de saúde diz isso aqui precisa de um especialista, encaminha para o governo, para a saúde do governo, né, que é a saúde média e alta complexidade. Exatamente. Prefeitura é saúde de básica de baixa complexidade, vai para a saúde estadual. Isso. Chegando na saúde estadual é quando ela começa, vai no mastologista, vão fazer a mamografia. Deixa eu te falar uma coisa, na verdade, a prefeitura está fazendo a média complexidade. Sabe por quê? As carretas da mulher e tudo mais. Não né? é só isso. Eles estão fazendo biópsia. Ou seja, existe um centro de diagnóstico de mama, por isso que eu te falei. Foi bom você falar mas disso. deixa eu te falar por que surgiu o centro. Ele surgiu o centro porque quando nós assumimos a Fundação SECOM, coincidentemente, o Oncoguia, que é o maior movimento não governamental no Brasil, nos convidou para a gente falar sobre o câncer de mama. Aí quem foi falar foi eu. E eu denunciei para o Brasil inteiro a condição sobre-humana que essas mulheres estavam vivendo dentro do Estado. Né? Sabe? Denunciei mesmo. E aí estava a promotora Silvana Nobre, ela nos chamou na promotoria, e aí eu provei que a coisa estava desse jeito. E aí se a prefeitura, num acordo histórico com o Estado, assumiu essa parte, e aí nós mudamos toda uma história. Ou seja, nós saímos de 14 meses e agora nós estamos com 4 meses. Isso é uma vitória... É uma vitória substancial. Substancial. Mas é muito importante que a gente traga essa referência aí da prefeitura, nessa preocupação que tem aí, né, exatamente fazer esse diagnóstico, porque realmente a minha diarista, que inclusive a mãe dela está fazendo tratamento lá na Fundação SECOM, eu fiquei preocupada quando ela me disse, olha, a mamãe está vindo com nódulo e tal. A NET, que vocês acompanharam aí nas minhas redes sociais, que faz desenhozinho com toalha lá na minha cama, né? Aí ela disse, eu falei, caramba, eu ainda falei assim, vou falar com o doutor Gerson, porque ela chegou do interior, e aí eu falei assim, NET, como é que tá? Ela já fez a mamografia, já fez a biópsia, já fez tudo e tal, e tal, e tal. Ela está indo lá na carreta da mulher. E aí eu falei, meu Deus do céu. E eu preocupada porque eu não tinha esse conhecimento ainda de que estava sendo feito tudo lá. É bom. Quando ela já trouxe a biópsia, já dizendo que era um carcinoma. É isso mesmo. Aí foi quando eu falei, ainda não temos, né, a questão do imunohistoquímico e tudo mais, mandei lá para a Fundação SECOM, pedi lá, foi lá, entrou lá, fez a fichinha dela lá, foi, e aí ela já está com a cirurgia dela para ser agendada, para precisar tirar o nódulo, né, a lesão. Então, assim, é importante a gente falar de centro de diagnóstico. Sem dúvida. E, Márcia, agora eu vou te interromper para dizer uma coisa. O meu sonho, o sonho mais justo, não seria ter um centro diagnóstico dentro da capital. Nós seríamos mais justos se a gente colocasse um centro de diagnóstico no interior. Aí você vai dizer, mas por que no interior? Nas cidades polo, pelo menos ali, só né? numa. Só numa? Qual é a cidade? Não. Tefé. É o centro geodésico do nosso interior, até fé. Botava sendo. Aliás, isso eu já iniciei um movimento desse com o Dan, o deputado, e com o deputado federal Silas. Nós começamos, mas a coisa não engatou.
Eu vou voltar a discutir essa questão. Porque se você bota um centro lá, você rompe todo esse problema que nós temos de câncer dentro do Estado. E por que eu acho que é um critério de justiça? Porque metade da população nossa está na capital e metade está no interior. Metade das pessoas está no interior. Então, a gente não pode deixar a metade dos interiorianos desprotegidos com uma coisa dessa. Eu só me lembro da doutora Mônica falando das mulheres que vêm com câncer de colo de útero, com câncer já extremamente avançado, Olha aí. Mulheres jovens de 26 anos. Isso. E como ela mesma diz, né, um câncer prevenível. Exato. É muito dolorido a gente ver essa doença ser... Eu digo assim, depois que você tem um diagnóstico de câncer, nenhuma outra doença te assusta. Não te assusta, é? Tu não tem mais medo de nenhuma doença, Nenhuma, né, doutor Gerson? nenhuma. Porque qual é a doença que pode ser pior do que um câncer? Que vai levar, se você não tomar o cuidado, se não tiver um bom médico e tudo, vai levar a tua vida, vai se esvair, né? Sem dúvida. As outras doenças, a gente lida. Agora, os cânceres, ainda, né? Ainda são um problema. Se Deus quiser, não. E aí, não quando a gente fala em ainda, eu volto a repetir. Se nós conseguirmos descobrir o câncer no início, todo câncer tem chance de estar curado. Todo Por isso câncer, é que, né, doutor Gerson? o centro de diagnóstico tem que acontecer. Se Deus quiser, e nós vai passaríamos acontecer. a ser um exemplo para o país. Isso eu ia perguntar, é um exemplo para o país. Tu quer ver um outro exemplo nosso que aconteceu recente? A ANS, que é particular, né, privado, lançou uma proposta que dizia que as mulheres dos planos iam fazer mamografia igual às mulheres do SUS. Como é que seria isso? A mulher do plano privado, ela faz todos os anos a sua mamografia, a partir dos 40. E Sim. a mulher do SUS faz a partir dos 50 a cada 2 anos. Olha a diferença. Não existe e isso, aí, gente. o que aconteceu? Eu fiz um vídeo... A gente brigou isso muito, eu me lembro, o senhor fez o vídeo. Aí um vídeo que viralizou, deu 60 mil pessoas olharam no Brasil. Aí foi que eu fui para a Assembleia. Quando eu cheguei na Assembleia, eu inverti a pauta. Eu, em vez de estar falando sobre a ANS, a minha fala foi outra. Eu disse assim, eu não acho justo uma pessoa que paga um convênio, aliás, uma pessoa que não paga um convênio, não ter o mesmo direito da mulher que paga. Então, por exemplo, uma mulher do SUS, que representa hoje 85% dos atendimentos, ela não tem esse direito. Aí foi que eclodiu um movimento dentro da Assembleia, depois eu fui para a Câmara, também se movimentou, e foi que eu entreguei a proposta para o Plínio Valério. E a coisa já está rodando para acontecer no Senado. Acontecendo isso, nós seremos um exemplo nacional. Eu espero, francamente, que tudo aconteça do melhor no Fundação Secom. Ainda te digo uma coisa, um exemplo para ser visto no mundo inteiro. Para ser visto Porque no mundo quando a inteiro. gente olha para o resto do país, lá a pessoa tem que pagar. No resto do mundo. Do mundo, aliás, no resto do mundo. Então, para você ter uma ideia, o único país no mundo com mais de 200 milhões de habitantes que teve a coragem de implementar um SUS, só fomos nós. Aí alguém vai dizer, mas teve a Inglaterra. Pô, a Inglaterra tinha 70 milhões de habitantes. Olha a diferença, 3 vezes menor do que a gente. Né? Aí não dá para você comparar que tudo é universal, tudo é integral dentro do nosso SUS. Doutor Gerson, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. O senhor sabe que todas as suas lutas são compartilhadas comigo, porque quando a gente briga, quando a gente tem essa doença, e assim, mas tu só se comove. Não, quando você não tem, você se comove com um olhar. Quando você vence uma doença dessa e tua família e você enfrenta isso, é outro olhar. Sem dúvida. Tu entra... de corpo e alma. Porque tu fica... a tua empatia... Exato. Aumenta assustadoramente, porque tu sabe o que tu passou e tu não quer que a outra mulher passe a mesma coisa que você passou. Diagnosticar cedo é tratar cedo, e tratar cedo é salvar cura, vidas. É salvar vidas, né, doutor Gerson? Mas uma coisa que eu queria aproveitar para falar no teu programa é assim, a Lei Maria da Penha, eu achei fantástica a Lei da Maria da Penha. Por quê? Porque uma mulher, pela primeira vez, teve a coragem de emprestar a história dela para dar uma história num país. Quando você, com o impacto que tem no teu programa, você ser uma mulher, ter tido um câncer e ter tido coragem de falar sobre o câncer, não existe nada mais impactante do que isso. Eu sei disso. Porque eu lembro
historicamente, do que aconteceu com o câncer de mama e o câncer de próstata. As mulheres criam confusão, brigam, não sei o quê, e aí o negócio... Tanto é que na década de 60, na Revolução Sexual, elas começaram a fazer pressão, e por isso é que as mamas foram preservadas, por um movimento político, e que atingiu a área médica. Porque a solução sempre era tirar tudo, né? Tirar tudo. Então mudou muita coisa em função disso. Agora, olha o homem. Os homens, porque mexe na sexualidade dele, não falavam nada sobre o câncer do próstata. Então, o que acontece? A próstata ficou no silêncio, poucos estudos eram feitos e a mama disparou. E hoje se sabe todos os tipos. Antigamente a quimioterapia, o tratamento era uma roleta russa. Exatamente. Hoje tem o medicamento ideal para o tipo de câncer, o protocolo para isso, para aquilo outro. Então, é assim, eu estou no programa mais para lhe parabenizar pela sua coragem. Então, obrigada, eu diria que você está sendo quase que é minha obrigação. Fantástico isso aí. Eu no firmado que é minha obrigação. Obrigada, viu, doutor Gerson? Também. Qualquer coisa, já Tamo sabe. junto. Reclame, me chame que eu tá venho, ótimo. tá? E aí você faz a pergunta. Eu faço, deixa que eu pergunto. Deixa que eu pergunto, Fala comigo e deixa que eu pergunto. É assunto, deixa que eu pergunto. Sem dúvida. Obrigada, muito obrigada. Também. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada também. Já sabe, é um assunto que não pode cair no esquecimento, é um assunto que você não pode passar por ele e deixar para trás. Compartilha, divida, porque a gente nunca sabe qual é a amiga, quem é a mulher que está sentindo aquele nódulo e está calada, está com medo. Calma. O que importa é correr para o médico, fazer logo os exames o mais rápido possível, porque tudo tem um jeito. E você já sabe. É assunto? Deixa que eu pergunto. Até a próxima.